Quer entender mais sobre o Oriente Médio? O My News fez uma série de especiais para membros do canal. Arábia Saudita, Irã, Líbano, Turquia, Israel e Palestina sem complicação. Seja membro do My News. Na semana em que devemos atingir a marca de 400 mil mortos, foi dada a largada na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. Começou ontem e já tem muita coisa, a gente já tem muita coisa para falar sobre ela. Então eu vou abrir aqui o nosso papo de hoje perguntando para a senadora Marina. Marina, você concorda com o que o senador Randolph falou? Ele esteve aqui, inclusive, com a gente no Quarta Chamada na semana passada. Ele disse que essa CPI é a mais importante do século. Qual é o peso dessa CPI e os possíveis desfechos dela? Boa noite a todos que nos acompanham. Uma satisfação estar com todos vocês e com você, Criomar. Eu concordo com o senador de que, de fato, é uma das comissões parlamentares de inquérito que se reveste de uma importância estratégica. Em primeiro lugar, porque ela vai investigar responsabilidades que são de autoridades que deveriam estar providenciando os meios para proteger a vida das pessoas e por falta de compromisso, por falta de competência e por irresponsabilidade não o fizeram. E o resultado é que estamos próximos a chegar a 400 mil vidas que foram perdidas, onde uma grande quantidade delas poderiam ter sido evitadas caso se tivesse aprendido com os países que nos antecederam, que nos propiciaram uma curva de aprendizagem que não foi considerada pelo governo, se o governo tivesse se antecipado na educação das pessoas e viabilizado corretamente o isolamento social. Quando eu digo educar as pessoas, é educar pelo exemplo. O governo foi o primeiro presidente a estimular as pessoas a romper com o isolamento social, a não usar máscara, a fazer aglomerações. E uma autoridade tem um peso para influenciar tudo isso. E como se não bastasse, né? Todas essas mudanças que tivemos de ministros da saúde num dos momentos em que você precisava internalizar competência, experiência, para poder coordenar o processo. O Estado se ausentou de coordenar, se ausentou de liderar o processo, criou problemas, comprou briga com governadores, com o Supremo, com o Congresso, com a mídia, ou seja, nós temos o pior governo à frente da pandemia de todo o mundo. Então, essa CPI, ela se reveste da responsabilidade de investigar e, uma vez comprovadas responsabilidades, que sejam punidos todos aqueles que são responsáveis pela desorganização, a desestruturação do nosso sistema de saúde, como está acontecendo no Brasil. Então, concordo inteiramente com o senador. Criomar, o Renan Calheiros é o relator da CPI, o governo não está nem um pouco feliz com isso. Na segunda-feira, uma liminar tentou proibir o senador de assumir o cargo, depois essa liminar caiu, agora a base governista foi até o STF para tentar mais uma chance de barrar o Renan. Eles têm chance de conseguir? O governo vai conseguir se livrar do Renan Calheiros? Marilis, primeiro de tudo, boa noite, obrigado por fazer parte dessa mesa virtual tão inteligente, contigo, com a Mara, a Juliana e a senadora Marina Silva. Eu creio que o governo vai tentar. O diagnóstico que nós temos hoje é o seguinte: o governo falhou por ter uma estratégia difusa em todo tipo de estratégia de contenção da CPI, né? Esse tipo de processo poderia ter sido resolvido se o governo fosse bem articulado, solicitando senadores simpáticos a retirarem as suas assinaturas. Isso não foi feito. Depois o governo falhou de novo na composição do colegiado, em que ele podia ter indicado ou recomendado que senadores simpáticos a ele fossem parte do colegiado de 11. Errou de novo. Com os dois erros veio aquilo que a gente pode chamar de uma espécie de coroa de louros dessa desarticulação governamental, que foi a medida desarrazoada da deputada Carla Zambelli. Isso fez não só que a gente percebesse que o governo não tem uma estratégia, ele tem táticas e cada um puxa o carro para um lado.
e de outro serviu para queimar todo tipo de ponte de diálogo com Omar Aziz, que é um senador bastante equilibrado, né? E com o futuro com o relator de fato, que é o senador Renan Calheiros. Tendo em vista essa perspectiva de que o governo perde no voto, o que resta é fazer barulho e causar tumulto. Foi feito muito tumulto ontem, e hoje você tem essa ação no STF, e o governo vai continuar fazendo barulho para tentar encaixar uma narrativa de que a CPI é persecutória ao governo e não quer investigar questões ou problemas. Acho que esse é o dilema. Paralelamente, só para acrescentar, Maria, eu acho que nesse processo todo, uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque quando você fala, Kriomar, do barulho, de tumultuar, a gente já começa a ver um aumento de um ataque de fake news no WhatsApp dos grupos bolsonaristas que começaram. Essa semana foi, em relação à TV Globo, uma coisa absurda que eles colocaram, completamente falso o que eles escreveram e toda a montagem que eles fizeram, enfim. Isso dá esse episódio da TV Globo dá uma dimensão do que vem por aí, porque esse pessoal acuado, eles vão vir com o que é a estratégia deles, né? Quer dizer, vir com um pesado em fake news. Agora, deixa eu só perguntar uma coisa para a Juliana, pegando isso que o Kriomar falou, dessa sequência de erros ali na articulação. É estratégia, é burrice, é falta de realmente saber como as coisas funcionam numa formação de uma CPI, porque a gente viu, por exemplo, trazendo aqui só mais um assunto para isso, aquele documento que foi encaminhado para os ministérios com 23 acusações aí, que dizem que era para, na verdade, abastecer os ministérios de informação sobre o que seria tratado na CPI e fazer com que os ministérios fornecessem informação para o governo se defender. O que é, Ju? É realmente falta de entendimento de como as coisas funcionam ou é estratégia? Eu acho que falta entendimento mesmo, e eu acho, conversando com uma fonte, um aliado do presidente Jair Bolsonaro essa semana, eles avaliam que a troca nos ministérios também veio num timing ruim, porque se a gente lembrar, o ministro Luiz Eduardo Ramos, que estava na Secretaria de Governo, foi para a Casa Civil, aí vem o Onyx Lorenzoni, aí tá o Ramos junto com o Onyx coordenando esses trabalhos lá de enfrentamento à CPI, os dois não são assim propriamente alinhados um com o outro, aí a ministra que seria responsável por isso, por essa articulação, a secretária de governo Flávia Arruda, também é uma ministra, uma parlamentar que conhece o Congresso, mas é uma deputada de primeiro mandato, não tem relação com o Senado. Então, eles apostaram que o Rodrigo Pacheco ia conseguir segurar isso daí, não fizeram o dever de casa, como o Kriomar falou, e aí agora eles estão nessa situação que acabaram de fazer uma mudança no Ministério. A informação que eu tenho é que a Flávia Arruda não conseguiu nem montar a equipe dela ainda no Ministério, que é um ministério que de fato tem estrutura para fazer isso, tem estrutura para levantar essas informações, tem uma secretaria que cuida de uma subsecretaria que cuida disso. Então eu acho que faltou mesmo, falta prática. O ministro que estava ali até outro dia, que é o ministro Luiz Eduardo Ramos, é um militar, também não tinha experiência com o Congresso, e é quem está hoje articulando isso daí. Me parece mesmo uma coisa de bateção de cabeça. Eles acharam que o Rodrigo Pacheco ia conseguir segurar, Rodrigo Pacheco não segurou, quando veio a decisão do Barroso, ele mandou o barco correr, e aí eles se viram ali em cima da hora com uma estratégia para tentar resolver, não resolveram. O próprio líder do governo, Fernando Bezerra, falou, não, vou me organizar para retirar assinaturas. No final de semana que ele fez isso, ele conseguiu foi que mais senadores assinassem. Então, assim, demorou demais para fazer o dever de casa, e no momento que eles foram fazer, foram pegos ali no contrapé, num momento ruim, desarticulados, e agora vão enfrentar uma CPI com minoria, com um comando hostil, e a conversa que se tem no Palácio hoje é de fazer mais trocas nos ministérios para poder ver se resolve isso daí, arrumar um espaço para algum senador ou até mesmo para o PSD, que é o partido do presidente lá da CPI, o Omar Aziz. Senadora, queria só voltar um pouco nessas questões chaves da CPI. Na sua avaliação, qual vai ser o ponto-chave principal? É a questão da compra de vacina, por exemplo? O que a senhora acha?
Só voltando um pouco, né, dessa quantidade de razões pelas quais temos essa situação do governo, primeiro eu acho que é uma mistura de tudo isso que vocês falaram e uma grande dose de prepotência. O governo ele é prepotente, acha que são os únicos inteligentes da República e que eles têm o poder de manipular, de intimidar, de contornar todas as situações. Então, acho que a prepotência do governo. Por outro lado, todas essas questões juntas, aquilo que o Creomar disse que é um erro do governo, acaba contribuindo para que seja um acerto em benefício da República, porque assim a gente vai poder investigar e eu espero que assim a gente consiga comprovar todas as responsabilidades que estão envoltas nesse crime de lesa pátria e que possam ser punidos, inclusive punidos com crime de responsabilidade por parte do presidente da República, que é o seu afastamento para parar de prejudicar a sociedade brasileira. Em relação ao que você me perguntou, eu acho que é o conjunto da obra. Não tem como a gente focar num ponto. Existe uma profusão de erros, de crimes mesmo que foram praticados, cujo resultado desses erros e crimes e responsabilidades significam o sistema de saúde colapsado, estados que ficam sem oxigênio, UTIs que ficam sem suprimento para intubação das pessoas, médicos e enfermeiros completamente em situação de profundo estresse, a sociedade brasileira totalmente desamparada, o processo econômico sem poder ter nenhum horizonte de recuperação, a sociedade brasileira pagando um alto preço, com cerca de 17 milhões de lares que não têm o que comer, porque o governo resolveu juntar uma série de problemas para criar, um caos econômico, social, de saúde pública. Então, fica difícil focar, mas, com certeza, existem aqueles fatos que são notórios. O governo ter se recusado a coordenar o processo de enfrentamento da Covid, alegando que o Supremo o tinha impedido, quando, na verdade, a ação dos estados não impede a ação do governo federal, sobretudo na coordenação. A falta de competência, compromisso na aquisição das vacinas faz com que o Brasil hoje tenha um cronograma que está completamente atrasado e diminuída a quantidade de possibilidades da gente vacinar a nossa população. Apostar em kit de tratamentos de prevenção da Covid, que não tem nenhuma comprovação científica, agravando a contaminação dessas pessoas e, ao mesmo tempo, arriscando suas vidas, que muitas foram afetadas só por tomar esses remédios, sem acompanhamento médico e sem nenhuma eficácia, tudo isso constitui graves crimes que serão investigados e que sejam punidos todos os culpados.